Olá, crianças, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu depois com o Brasil, depois das capitanias hereditárias, certo? Então, as capitanias hereditárias foi quando o governo de Portugal, na figura de Dom João III, ele resolveu dividir o Brasil em capitanias hereditárias, certo? Foram 15 capitanias, somente 2 deram certo, né? E dessas que deram certo, ele percebeu, o governo percebeu que não estava funcionando, porque o governo de Portugal continuava comandando o Brasil, hipoteticamente falando, de longe. Então não estava funcionando. Então o que o rei de Portugal resolveu fazer? Resolveu instalar no Brasil um governo geral. Esse governo seria responsável por todas as capitanias e por todo o Brasil, mas ele governaria do Brasil, certo? Então, em 1548, o Dom João III mesmo resolveu criar esse governo geral. A sede escolhida para ser a sede do governo geral no Brasil foi a capitania da Bahia, Bahia de Todos os Santos. Ele assinou um decreto, um regimento real, criou o cargo de governador-geral do Brasil, certo? Esse governador-geral, ele tinha algumas orientações, ele tinha algumas obrigações. Ele deveria centralizar e coordenar a administração brasileira, defender a costa brasileira dos ataques de corsários, fiscalizar as capitanias, então ele ia comandar as capitanias de perto, desenvolver economicamente o Brasil. E esses governadores gerais, que teve mais de um, eles tinham 3 ajudantes. Para que serviam esses ajudantes? Quem eram esses ajudantes? Vou explicar para vocês. Tínhamos 3. Um era o provedor-mor. O provedor-mor, ele era responsável pela administração das finanças, ou seja, o governador tinha que coordenar tudo, mas tinha um responsável pelas finanças, pelo dinheiro, certo? O ouvidor-mor. O ouvidor-mor, ele era responsável pela administração da justiça no país. Ele tinha a obrigação, ele trazia as leis de Portugal, que eram aqui, cumpria as leis de Portugal, e ele fazia com que essa lei se cumprisse. Então, se alguém roubasse, ele que mandava prender, se alguém matasse, ele que escolhia qual seria a sentença, certo? Era o ouvidor-mor, que nos dias de hoje seria como se fosse o poder judiciário no Brasil. E o capitão-mor? O capitão-mor era responsável pela defesa da costa. Esse é como se fosse a Marinha brasileira. A Marinha, o Exército, as Forças Armadas brasileiras. Então, esse capitão-mor, ele era responsável pelas Forças Armadas na época, pelos guardas, pelas pessoas que tomarem conta da costa brasileira, certo? Então, ele tinha esses 3 ajudantes. O provedor-mor, o ouvidor-mor e o capitão-mor, certo? Então, o primeiro governador-geral que tivemos no Brasil foi o Tomé de Souza. O Tomé de Souza, ele chegou em mais de 1549, ele trouxe com ele, além dele vir, ele trouxe colonos, soldados e 6 padres jesuítas, o seu governo foi muito importante, pois ele teve a responsabilidade de organizar esse governo geral, organizar a administração e organizar a sede. Ele criou a sede, na verdade, a fundação de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. Que nós não tínhamos uma capital naquela época, a primeira capital criada foi Salvador, e
quem criou foi Tomé de Souza. Além disso, ele criou o primeiro bispado do Brasil, então ele trouxe Dom Pedro Fernandes Sardinha, né? Ele fez dele o primeiro bispo no Brasil. Ele fundou um colégio em Salvador, né? Esse primeiro vilarejo, né? Uma primeira cidade, digamos assim, né? Que foi a primeira capital do Brasil. Ele criou um colégio nesta cidade, né? Porque ele trouxe os colonos, os soldados e os familiares precisavam estudar. Ele incentivou a agricultura e a introdução do gado no Nordeste. Ali que começou a ter criação de gado no Nordeste. E em 1553, Tomé de Souza foi substituído por Duarte da Costa. Né? Então, Tomé de Souza ficou de 1549 a 1553. Ou seja, ele ficou 4 anos governando o Brasil, certo? Como governador geral. Entrou Duarte da Costa. Duarte da Costa, ele trouxe o seu filho, Álvaro da Costa, e alguns jesuítas também. Entre esses jesuítas estava José de Anchieta, muito famoso, né? Que ele se tornou muito famoso pela sua dedicação e trabalho junto aos indígenas, né? E aí, alguns fatos ocorreram durante o governo de Duarte da Costa. Alguns, como a invasão francesa no Rio de Janeiro em 1555. Tivemos a organização da Confederação de Tamoios, movimento feito pelos índios tamoios, aliados aos franceses contra os portugueses, né? Eles que começaram a atacar os portugueses. Os desentendimentos entre o governador e o bispo, Dom Pedro Fernandes Sardinha, aquele que Tomé de Souza colocou, então estava brigando com Duarte da Costa. Por causa do comportamento do filho de Duarte da Costa, Álvaro da Costa, que foi chamado a Portugal para contar ao rei o que estava acontecendo, né, na colônia. O bispo sofreu um naufrágio e foi morto pelos indígenas. Um fato importante do governo de Duarte da Costa foi a fundação do Colégio São Paulo, em 25 de janeiro de 1554, né? Ele criou esse Colégio São Paulo pelos padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que deu origem à cidade de São Paulo. Então, essa criação desse colégio deu origem à cidade de São Paulo, né? Em 1557, Duarte da Costa voltou para Portugal e foi substituído por Mendes Sá, certo? Que foi o terceiro governador geral do Brasil. Mendes Sá governou durante 15 anos, isso foi o que mais tempo ficou, né? Porque Tomé de Souza ficou 4 anos, Duarte da Costa ficou 3 e Mendes Sá ficou 15 anos governando o Brasil. Mendes Sá conseguiu resolver uma série de dificuldades deixadas por Duarte da Costa. Por exemplo, ele pacificou os índios e pôs fim à Confederação dos Tamoios. Então, ele resolveu aquele problema que os índios estavam associados aos franceses, que estavam atacando os portugueses. Ele resolveu, ele pacificou a situação. Para isso, ele recebeu a ajuda de Manuel da Costa e de José de Anchieta. Ele expulsou os franceses do Rio de Janeiro, ajudado pelos colonos, pelos indígenas e por reforços vindos de Portugal, porque tiveram que trazer reforços para poder expulsar os franceses do Rio de Janeiro, e comandados pelo seu sobrinho Estácio de Sá. Vocês já ouviram falar em Estácio de Sá? Então, tem até uma universidade em Cabo Frio com esse nome, e no Rio de Janeiro inteiro. Estácio de Sá, ele era sobrinho de Mendes Sá, governador-geral do Brasil. Para expulsar os franceses, Estácio de Sá construiu, em 1º de março de 1565, um forte próximo à Praia Vermelha, e aí fundou a povoação que deu o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro. Foi através dessa fundação
que surgiu a cidade do Rio de Janeiro, né? Foi essa povoação que deu origem a essa cidade, né? Então foi tudo por causa desse forte construído por Mendes Sá. E em 1572, Mendes Sá faleceu na Bahia, onde foi sepultado. Então, é isso. Tchau, tchau!